Para escrever sua redação, vamos começar com a leitura da proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Caminhos para o enfrentamento do racismo ambiental no cenário brasileiro contemporâneo, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Bom, então é importante ter em mente que você vai falar sobre racismo ambiental no cenário brasileiro contemporâneo, porém é preciso apresentar caminhos para o enfrentamento desse desafio. Então, é essencial que você tenha uma argumentação que seja coerente ao tema. Se observarmos os textos motivadores, o primeiro texto ele vai falar sobre o racismo ambiental, trazendo um conceito e mostrando que esse não é um fenômeno isolado, e sim uma consequência da desigualdade estrutural que a gente tem nas organizações dos espaços urbanos e sociais do Brasil e também de outros lugares do mundo, em que determinados grupos são muito mais expostos a riscos ambientais e são menos protegidos pelo poder público, enquanto em áreas mais ricas ou áreas em que as pessoas tenham mais poder aquisitivo, esse racismo ambiental já não vai acontecer da mesma forma. A gente tem que considerar, inclusive, que nas regiões periféricas, que nas regiões em que há mais vulnerabilidade, em que há mais risco ambiental, são regiões que normalmente as pessoas pretas elas moram com mais frequência. E isso é uma realidade brasileira. Então, esse primeiro texto, ele vai trazer essa ideia. Você pode argumentar, inclusive, que é uma forma de discriminação ambiental e que acontece quando as políticas ambientais e os projetos de desenvolvimento são implementados de forma a prejudicar deliberadamente as populações mais vulneráveis. E aí você pode argumentar exatamente sobre isso, o prejuízo. E é preciso combater esse prejuízo social e ambiental que a parte mais vulnerável da população vai enfrentar. Já o segundo texto, ele vai trazer aqui a construção de uma argumentação a partir de uma dimensão mais política e econômica do problema, porque ele mostra a questão das instalações dos empreendimentos que são poluentes, mas em áreas vulneráveis, mostrando que a tendência é que os moradores que vivem nessas áreas mais vulneráveis, eles sofram com as consequências desses grandes empreendimentos e tenham mais riscos, né? O que afeta totalmente a questão da justiça ambiental. Afinal de contas, mostra aqui um exemplo, né? Que nos Estados Unidos, os locais em que haviam, em 1987, a presença de depósito de lixo tóxico era predominantemente nas comunidades negras. E aí, isso evidencia o racismo ambiental, o que faz com que os direitos humanos básicos eles não sejam respeitados. Afinal de contas, todo mundo tem direito a um meio ambiente equilibrado para viver com qualidade. No Brasil, também isso acontece. Essas zonas de sacrifício ambiental, elas são frequentemente associadas às áreas de baixo custo. Então, daria para você argumentar a ideia de que enfrentar o racismo ambiental exige também ampliar a visão para a participação social e garantir a justiça territorial para que, de certo modo, se enfrente esse problema, transformando determinados espaços e proibindo que essas zonas de sacrifício sofram ainda mais com as consequências desses grandes empreendimentos. Já o terceiro texto, ele vai trazer para a gente aqui uma ideia de argumentação, né, sobre essa questão da desigualdade, porque vai haver uma comparação sobre o número de árvores em regiões diferentes. Uma região mais rica, uma região mais abastada, costuma ter mais árvores, enquanto regiões que são mais pobres, regiões mais periféricas e vulneráveis, têm menos árvores, o que mostra essa desigualdade. Esse tipo de comparação mostra para a gente, né,
que a omissão do poder público, inclusive, está na oferta de uma infraestrutura que seja ambiental e compatível com a dignidade humana, e só reforça a exclusão socioespacial e também traz, reforçando aqui a ideia do racismo ambiental. E aí, a gente precisa combater isso também. No quarto texto, a gente tem já uma questão visual, fazendo uma comparação e faz uma análise crítica de forma que você possa argumentar a respeito das desigualdades ambientais, que elas também afetam diretamente a saúde, a segurança, a dignidade de alguns grupos de que são historicamente vulneráveis, mostrando, por exemplo, que os ricos, eles são a camada, menor da sociedade, mas que os 10% mais ricos emitem 50% de carbono, enquanto os mais pobres, que é a camada maior da sociedade, os 50% mais pobres emitem só 10% do carbono. Então há aqui um paradoxo e acaba que quem é mais pobre vai sofrer as consequências de saúde, vai sofrer as consequências de segurança e de dignidade com muito mais intensidade, sendo que não foram as pessoas que geraram esse problema ambiental. Nesse sentido, é preciso pensar em alternativas, em caminhos para combater isso. Essa alternativa você vai apresentar na sua proposta de intervenção. Lembrando que ela tem que ser completa, tem que ter um agente, um meio, uma ação, um efeito que você quer alcançar, e um desses elementos tem de vir de forma mais detalhada. Outro ponto também importante é que essa proposta deve estar relacionada ao que você discutiu. Então, por exemplo, você pode sugerir que para combater o racismo ambiental no cenário brasileiro, seria importante que o governo federal faça parceria com os estados, com os municípios, e ele promova uma ampliação de políticas públicas de justiça ambiental, em que vai priorizar as populações vulnerabilizadas por meio de identificação de áreas mais expostas, de áreas de mais risco ambiental, e que haja projetos para mudar a infraestrutura desses territórios, de combater essa vulnerabilidade, com o objetivo de fazer com que essas pessoas alcancem seus direitos básicos, por exemplo, de ter um meio ambiente equilibrado.